A grande questão era que não aceitavam muito que o Flamengo era a maior torcida, porque o Rio de Janeiro era pequeno, isso também era pauta na época, lá o pessoal em São Paulo batia muito. Mas, enfim, antes da gente entrar no assunto... Isso é uma piada, né? Isso aí é uma É, piada de péssimo gosto, né? péssimo. Quem quer discutir tamanho de torcida, né? Isso é uma pataquada. Aí tem uma outra pataquada que começou aqui com um dirigente, lá atrás, um ex-dirigente, que começou com o negócio que a torcida do Flamengo é terceirizada. Mas os caras são tão cara de pau que eles não chamam de terceirizados os torcedores paranaenses, por exemplo, de Londrina, Maringá, o norte do Paraná, todo torce por times de São Paulo, né? E não pelos times de Curitiba, que são os times paranaenses, os grandes lá do estado. Esses não são terceirizados, esses são legítimos torcedores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians. Em Cascavel, por exemplo, há uma grande torcida do Grêmio e do Inter, né? Esses também não são terceirizados, né? Isso é uma pataquada, isso é inveja. Na verdade, isso é inveja porque, como essas pessoas acham que tudo gira em torno de São Paulo, pelo poderio do Estado, elas não se conformam que o time mais popular é o Flamengo. Aí a alegação sempre é aquela, não, mas aí foi a Rádio Nacional. Por que não foi? Tudo bem, a Rádio Nacional transmitiu os jogos dos times da capital, que era o Rio de Janeiro, lá na primeira metade do século passado, meados do século passado, antes da televisão, né? Mas por que eles não viraram torcedores do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, ou do Olaria, ou do Bom Sucesso, ou do Madureira, do Campo Grande, ou do Bangu? Ou do América, que também estavam nas transmissões do rádio. Por que viraram o Flamengo, né? Então foi a Globo. Poxa, mas a Globo surgiu em 65. Os jogos começam a passar com mais assiduidade na televisão e 10, 15 anos depois. E o Flamengo já tinha os maiores públicos do Maracanã, que foi inaugurado em 50, bem antes de 65. Inclusive, o maior público da história do Maracanã e da história do futebol, em jogos de clubes, Flamengo e Fluminense 0-0, final do Campeonato Carioca de 63. 15 de dezembro de 63. 177 mil pagantes, 194 mil presentes. E esse jogo acontece 2 anos antes da Globo surgir. A Globo não existia. Então, todas essas versões elas são bizarras. O Flamengo é um fenômeno de popularidade. É uma coisa que não tem explicação. Você pode falar que foi o Leônidas, talvez o Leônidas tenha influenciado o time A, o time B, mas é difícil entender por que o Flamengo, mesmo tendo passado tanto tempo mal e sem competir como poderia, né? O Flamengo só jogou a Libertadores, gente, em 81. E ganhou. Foi a primeira que o Flamengo jogou. O Flamengo, durante muito tempo, era um clube que só ganhava Carioca. Rio e São Paulo, o Flamengo não era, ganhou uma vez, o Flamengo não ganhava Taça Brasil. O Flamengo era um time do Rio de Janeiro. E a torcida sempre foi nacional. E aí, depois da era Zico, amigo, aí aumentou ainda mais e agora vai crescer mais ainda. Porque as pesquisas apontam, na camada dos jovens, né? As pesquisas são feitas a partir dos 16 anos. E na camada mais nova, 16 a 21, 22, não lembro, 16 para cima, né? 23, o Flamengo tem uma diferença ainda maior em cima dos rivais. E os abaixo de 16 não são ainda ouvidos nessas pesquisas, mas já são torcedores. E certamente ali o Flamengo tem mais torcida ainda. Por quê? Por conta do efeito Lima, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os campeões de 2019, Jorge Jesus, e depois de novo 2020, e os títulos que ganhou. E um time forte, né? Hoje mesmo, quando o Flamengo perde, o garoto que torce lá vai assim, pô, perdemos essa, mas a gente vai estar disputando daqui a pouco de novo. O Flamengo tem muita força. O cara tem essa segurança. Um dos piores anos da vida, o Flamengo estava na final da Copa do Brasil. Exatamente. Então, está sempre disputando. Então, a tendência é crescer mais ainda, porque os times fortes geralmente atraem mais torcida, lógico, né? Sem contar a questão da hereditariedade, né? O pai faz o filho ser Flamengo, como o pai faz o filho ser Botafogo, ser Grêmio, e você tem mais gente que torce para aquele time, tem esse outro componente. É mais fácil você fazer seu filho torcer pelo seu time quando o seu time é bom. Quando o time é ruim, é mais difícil. Eu comecei a torcer pelo Flamengo numa fase ruim do Flamengo. Meu pai me levava ao Maracanã. E eu já era Flamengo e nunca passou pela minha cabeça mudar de time, mas muitas vezes o garoto balança um pouco porque é zoado na escola, o time perde muito, tudo isso às vezes acontece. Então o time forte, é óbvio que ele fortalece ainda mais a torcida. Então o Flamengo é um fenômeno de popularidade bem, aí só resta aceitar de forma resignada e rezar. Rezar para o Flamengo continuar errando, né? É isso que tem que fazer os caras, porque se um dia eles conseguirem acertar, vai ficar meio complicado. Meu pai, eu já falei, meu pai é português, né? Torce para aquele time que está ali atrás do Mauro ali, ó, pro Benfica, né? Metade da minha família tá lá. Meu pai veio pro Brasil, foi uma vez, foi um Flamengo e Santos no Maracanã, virou fanático, né? Bastou uma vez pisar no Maracanã, virou, né? Porque tinha muito aquilo que quem vinha pro Brasil era podia ser vascaíno por causa das raízes. Meu pai se apaixonou de vez. Meu pai, meu padrinho, que é irmão dele, enfim.